Boa tarde. E aí, estão gostando das histórias inspiradoras que a gente trouxe para vocês? E a ideia é essa mesmo, a gente faz esse evento para inspirar vocês cada vez mais, né? Afinal, a gente acredita muito no potencial de todo mundo que está aqui, a gente sabe que todo mundo tem para alcançar muita coisa bacana. E acho que na primeira parte, a gente falou muito de superação, e quando a gente escolheu o tema desse evento, foi muito interessante por conta do trocadilho, né? De superação e superação. Então, essas duas palavras, elas misturadas, elas significam muitas coisas, né? Que eu acho que todos os exemplos que vocês viram aqui, que a gente viu aqui na parte anterior, falam muito de enfrentar medos, de ter coragem, de arriscar, de sonho grande, enfim, e que você precisa superar, né, as dificuldades para conseguir chegar no sonho grande. E agora acho que a gente vai entrar numa parte que tem mais a ver com a superação, que tem a ver com algo extraordinário, né? A superação, o que é? É algo que a gente nunca imaginou que a gente pudesse realizar, né? Algo muito extraordinário. E as histórias que a gente vai ouvir aqui, vocês vão ver que realmente são extraordinárias. A gente vai mudar um pouco o foco, não é mais no meio acadêmico, de pessoas que passaram na faculdade, mas que vão trazer exemplos de como é que a gente chega em algum lugar, como é que a gente atinge algum objetivo muito grande por conta de vontade, de ter sonho grande, de querer chegar em algum lugar com um destino, e que para isso você precisa realmente ter uma superação, precisa também ter superação para enfrentar todos os desafios, e eu acho que vocês vão ficar mais sem fôlego ainda. Então eu quero chamar, para dar continuidade ao nosso evento de superação, o Beto Pandiani, que é um velejador que já enfrentou muitos mares, já atravessou 2 oceanos, e ele vai contar como é que faz isso, como é que você chega num destino tão longe, atravessando oceanos e mares, e não num barco, no transatlântico ou num barco grande, mas num barquinho, que é um barquinho pequeno. Não vou contar, mas a gente vai continuar tendo mais inspiração sobre o que é chegar nesse lugar e como é que faz, né? Porque a superação, ela exige uma série de coisas, além de coragem, além de disciplina, volta também planejamento, bom humor, né? Positividade para enfrentar os mares. E o Beto vai contar pra gente as histórias dele. Então, Beto. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde. Bom, esse é meu grande catamarã, meu barco transatlântico, mas a história começou muitos anos atrás. Eu nasci em Santos, sou filho de um velejador italiano. Meu pai era Conrado Pandiani, nasceu na Itália. Ele velejava na década de 20, 1930, nesse tipo de barco, nesses barcos antigos, clássicos, de madeira. Depois meu pai veio para o Brasil, casou com minha mãe em Santos, e eu nasci em Santos de frente para o mar. Ouvi as histórias do meu pai desde criança, né, das competições, das regatas. Eu comecei a sonhar em um dia ser um velejador, dar a volta ao mundo. Só que eu perdi meu pai cedo, então os planos ficaram, joguei meus planos para frente, até esqueci um pouco dessa ideia de que eu ia velejar um dia. Fui trabalhar, fui estudar, né? Na época eu trabalhava no supermercado, marcando preço, e estudava no Objetivo, entrei na PUC para fazer administração de empresas. E no meu primeiro ano arranjei um estágio na Pirelli e estava começando a minha vida, até que eu encontrei um amigo na rua que estava trabalhando num restaurante de barman, e ele ganhava 6 vezes o que eu ganhava na Pirelli no meu estágio. Larguei o meu estágio, minha mãe quis me matar, eu fui trabalhar de barman. Não larguei a PUC, mas continuei
estudando, mas comecei a trabalhar na noite como barman, não sabia absolutamente nada. Meu primeiro emprego, tirava chopp, e eu não sabia que eu ia ter uma carreira nesse segmento. Bom, do Clydes eu fui para o Maxud Plaza. Assim que o Maxud Plaza abriu, foi o primeiro hotel 5 estrelas, fui fazer um estágio na área de alimentos e bebidas, e depois de 6 meses fui trabalhar no Ritz, que existe já desde a época de 1981, como barman e gerente, e continuei estudando. E foi nessa época que eu comprei o meu primeiro barco. Comprei um Bobcat 16 e comecei a correr regatas, um barco um pouquinho menor que aquele que vocês viram. Bom, depois de 3 anos como barman e gerente do Ritz, eu abri meu primeiro barco, foi o Singapore Slim, com 2 amigos. E depois veio o Aeroanta, vocês são muito jovens, mas foi um lugar de muito sucesso aqui em São Paulo. É um lugar para bandas novas, então, primeiros shows do Cazuza, Ed Mota, Marisa Monte, Capital Inicial, todas essas bandas que fazem sucesso até hoje foram no Aeroanta. E depois de 2 anos a gente abriu o Olivia na Vila Madalena, que foi o primeiro bar da Vila Madalena. A Vila Madalena não existia. Então, nessa altura do campeonato da minha vida, eu estava correndo minhas regatas, né, me financiava através do dinheiro que eu ganhava dos meus restaurantes, e tocando minha vida profissional. Cada hora ia para um bar, não dormia a noite inteira, trabalhava de dia, de tarde, de noite. E não era isso que estava me deixando infeliz, incomodado. É que eu queria ser velejador, mas a vida tinha sido tão difícil no começo, e por todas as circunstâncias a gente estava fazendo sucesso. Eu tinha lá 3 lugares que fizeram sucesso em São Paulo, a gente estava ganhando dinheiro, a gente era muito conhecido. E como que eu ia largar tudo isso para viver de vento? Porque o barco a vela só anda com o vento. E eu ficava pensando, bom, a vida já foi generosa comigo, eu dei certo, e agora eu vou jogar tudo pela janela e vou, como que eu vou fazer para viver profissionalmente da vela? E um dia andando na rua, encontrei um amigo meu velejador também, o Marcos, também estava insatisfeito profissionalmente, e de uma conversa totalmente inesperada, inexplicável, nós decidimos fazer uma viagem de Miami a Ilhabela num barco igual aquele que vocês viram. E na época eu cheguei para os meus sócios, falei para eles que eu estava saindo da sociedade, saí das minhas 3 sociedades e decidi apostar nessa primeira viagem de 289 dias. Então foi em 93, a gente saiu para o mercado para captar dinheiro, os patrocinadores, e depois de um ano a gente estava em Miami. Nós compramos 2 catamarãs desses pequenininhos, equipamos os barcos, sem nenhuma experiência de viagem oceânica, porque normalmente quem viaja mar aberto veleja num barco grande, cabinado. Saímos para fazer uma viagem de quase um ano. Então, para vocês terem ideia, fora os equipamentos do barco, a única coisa que eu podia levar dentro, pessoal, assim, objetos pessoais, eram 3 camisetas, 3 bermudas, uma sandália havaiana e um casaco de tempo, mais nada. E foi com isso que eu vivi 289 dias. Então, o planejamento dessa viagem, por ter sido o primeiro, foi o planejamento, vamos dizer, mais capenga das viagens, porque a gente não tinha experiência. Então, muitas coisas erradas aconteceram nessa primeira viagem. Então, foi a viagem de mais aprendizados também, porque os erros nos ensinaram a perceber o limite do barco, o limite do nosso conhecimento, como velejar de noite, como pegar um mau tempo, um mar aberto, o que fazer. Todos os dias a gente parava em uma ilha, pelo Caribe. A gente começou a viagem pelo Caribe, parava numa ilha, dormia, no outro dia de manhã saía, ia encontrar uma outra ilha. Algumas vezes isso demorava 48 horas. Então, as primeiras experiências de passar a noite inteira num barco desse, sem dormir, velejando, sem parar, aconteceram nessa primeira viagem, que foi a Entre Trópicos. E como eu contei, 289 dias depois, nós chegamos em Ilhabela, felizes por estarmos vivos, Os amigos também não acreditavam que a gente ia chegar. Na época não tinha internet, essa conexão como a gente conhece hoje, então as notícias demoravam para chegar. Mas veio a pergunta. Quando eu cheguei na ilha, encontrei meus amigos e fiquei chocado, quando eu voltei para São Paulo, porque eu cheguei na minha casa e falei, nossa, eu não lembrava que eu tinha tanta coisa e que eu não usava essas coisas. Era uma garagem cheia de tralha, 2 bicicletas, eu não precisava de tanta coisa, porque eu havia passado um ano num barco tão pequeno
com tão pouco, e foram os anos mais felizes da minha vida. Então eu voltei e falei, não, minha vida tem que ser mais simples, eu não posso ficar acumulando coisas por acumular, eu tenho que começar a prestar atenção mais no meu tempo. E eu comecei a olhar para a vida de uma maneira diferente, né? Então, de alguma forma, em 94, esse barquinho já apontava para o futuro, porque hoje a gente vive uma crise hídrica, que a gente está vendo que a gente tem que economizar, e a gente, naquela época, já estava entendendo que a gente precisava viver um pouco mais simples, com um pouco menos de ser menos perdulário, gastar menos, né? E essa foi uma viagem que realmente a gente aprendeu com os erros. E aí veio a pergunta, onde mais podemos ir? E aí surgiu o segundo roteiro, que nasceu de um sonho mesmo. Uma noite eu dormi, acordei e sonhei que eu dobrei o Cabo Horn. Então, Cabo Horn, para quem não sabe o que é na pontinha da América do Sul, na parte mais embaixo do mapa, tem uma ilha que se chama Ilha de Hornos, que é o ponto mais mítico de todos os mares do mundo, né? Todo velejador quer dobrar o Cabo Horn porque é um lugar que tem 90 naufrágios, tem muita tempestade, mau tempo. É como se fosse carimbar o passaporte e dizer, você dobrou o Cabo Horn, né? Só que a gente continuava com a ideia de velejar na nossa jangada high-tech. Então, veio a segunda viagem à Rota Austral, montamos novamente duas equipes, né? 2 barcos, como vocês viram na primeira viagem. Nós tínhamos 2 companheiros argentinos, o Gui e eu, e assim começamos a viagem em Porto Montt, no Chile, e descemos todos os canais chilenos. Essa viagem já foi mais sofisticada que a outra pelo fato de a gente estar numa região fria. Quer dizer, aqui um erro podia ser a morte, né? Você velejar na parte sul da América do Sul, é um lugar que mais vento tem, a Patagônia, não sei se ouviram falar, é uma região muito inóspita. A gente brinca, a gente fala que lá a vaca passa voando quando tem muito vento, porque realmente é um lugar que nada fica em pé, né? Imagina um barco desse velejar num lugar daquele, né? Aqui tem a nossa roupa seca, né? Que é essa roupa amarela aqui. Dá para ver o tamanho da luva do Felipe, né? Essa água que a gente está velejando aí tem 4 graus, a temperatura externa varia em torno de 5 graus. Quer dizer, sempre a sensação térmica muito negativa. E aqui tem uma imagem que mostra um navio afundado numa pedra por causa da violência do vento. Essa viagem aconteceu em 2000, 2001. Já nessa época tinha internet via satélite, então nós tínhamos uma logística que a gente montou com a Marinha chilena, na parte do Pacífico. Todos os dias que a gente chegava numa praia, a gente tinha que mandar um e-mail para eles dizendo, olha, nós estamos em tal praia, latitude e longitude, e eles mandavam de volta um e-mail com a meteorologia do outro dia. Então a gente sabia se a gente podia sair ou não, e se a gente ia ser pego ou não por uma tempestade. Por isso que essa frase de velejar, jogar xadrez com o vento, né? A gente tinha que saber quando a gente podia sair e ganhar terreno ou ganhar água, né? E quando a gente tinha que ficar quieto numa barraca esperando passar o mau tempo. E assim foram, né? Essa viagem, a parte do Pacífico foram 50 dias. Esse aqui é o glaciar Itália, no sul, bem lá no sul da América do Sul. Ushuaia, né? A cidade mais austral do mundo, mais ao sul. E depois a caminho do Cabo Horn. Dá para ver que o mar não é um mar muito amigo, né? Um lugar pesado. E aí está o último pedaço de terra do planeta, né? O pedaço mais ao sul de todo o planeta, que é o Cabo Horn. E depois disso a gente subiu toda a Patagônia Argentina, mais 4 meses. Dá para ver o tamanho das ondas, né? O barco ficava quase escondido. Todos os dias ondas gigantes. E a gente tinha que encontrar alguma praia com uns amigos estranhos, né? Um elefante marinho, pinguins. Em determinado momento a gente dormiu numa pinguineria na costa da Argentina que tinha 600 mil pinguins. É a maior reserva de pinguim fora da Antártica. E aqui o desafio na costa da Argentina era o abastecimento dos barcos, né? Porque é um deserto, não tem água, é muito difícil o acesso. Então a gente tinha que se virar com os nossos mantimentos que duravam 15 dias. Então cada 15 dias a gente precisa encontrar um carro de apoio para nos reabastecer. E depois de 170 dias, dessa vez os amigos achavam que realmente a gente não ia chegar vivo dessa viagem, né? Todo mundo imaginava que a gente fosse desaparecer, né? Nunca nenhum brasileiro na época havia dobrado o Cabo Horn e nenhum tipo de veleiro. Quer dizer, dobrar o Cabo Horn nesse veleiro, também nunca no mundo ninguém havia sonhado fazer isso. E nós 4 conseguimos fazer a viagem e chegar com muito menos acidentes em relação à primeira, que teoricamente era mais simples do que essa. E eu cheguei nessa viagem no Rio de Janeiro,
exatamente no dia que começava o Boat Show do Rio, que é uma feira náutica de barcos, e tinha um evento esperando a gente, festa, imprensa, e eu encontrei o Amir Klink, nós somos amigos desde moleque, e o Amir brincou e falou assim: Betão, vocês subiram o Everest de sandália havaiana. E aí ele fez uma brincadeira, ele falou: eu achava mais fácil vocês irem para a Antártica do que fazer essa viagem. Mas ele falou brincando, e eu respondi brincando: puxa, Amir, boa ideia. E ele olhou para mim e falou: você não está falando sério? Eu falei: não, estou só brincando. Mas eu voltei para casa encafifado. Eu falei: será que é possível um barco como o meu ir para a Antártica? Né? Aí eu peguei assim, abri um caderno, peguei um lápis e escrevi 8 coisas que me impediam de fazer a viagem. Ou seja, se eu fosse uma pessoa de bom senso, eu nem começava a escrever. Mas eu escrevi 8 coisas que eu falava: não dá para ir. Água de 0 graus, tempestade, lugar muito inóspito, você não chega em nenhum lugar. E eu vou mostrar um pouco do que é a Antártica para vocês, aqui no mapa, para vocês terem ideia do que eu imaginava fazer, né? Então, quando você fala em sair daquele pontinho verde que é o Ushuaia e cruzar esse mar que chama Passagem de Drake e chegar na Península Antártica, que essa pontinha é branca, que é uma ponta mais ao sul, né, mais apontada para a América do Sul, significa o quê? Vocês estão vendo, tem uma linha azul branquinha, uma azul clarinha com uma água um pouco mais clara e água mais escura, né? Ali diz o seguinte, que a água está o mar tem 100 metros de profundidade, quando passa para o mar escuro ele está em 3.000, ou seja, um degrau submarino. Isso faz com que as ondas levantem nessa região ondas gigantes. Aí a convergência antártica, que é aquela linha branca, é o limite da água de 0 graus, ou seja, para cima a água tem 5 a 4 graus, para baixo ela tem 0. 0 graus de água envolve muitos problemas. Tem gelo, tem iceberg, tem neblina e fica mais frio. E não vamos esquecer que no barco não tem cabine. E a outra, vamos dizer, outro impedimento é que quando a gente ouve falar assim: tem uma frente fria chegando, vai esfriar o tempo, vai vir chuva, ela nasce na Antártica, exatamente perto da península, e passa pelo Drake, a frente fria subindo, só que ela traz vento. Então, quando a gente fala que a Antártica é a maternidade das frentes frias, lá sai uma frente fria a cada 10 horas, 12 horas, depende da intensidade. Às vezes tem dias que tem 2, 3 frentes frias em pontos diferentes, fazendo ventos de 120 km por hora em determinados pontos e fazendo onda de uma direção e de outra direção. Então é o único lugar do mundo que tem onda de 3 direções, com tempestade 80% do tempo, e muito difícil de passar. Os navios polares ou os barcos não conseguem chegar na Antártica quando tem mau tempo. Bom, nessa altura do campeonato, vocês devem estar achando que eu estou delirando aqui, né? Mas eu fiquei pensando e comecei a esboçar um plano. Eu falei: bom, a primeira e a segunda viagem nós fomos em 2 barcos. E por que 2 barcos? Bom, se um barco virar, o outro ajuda a desvirar, se um barco quebrar, a gente pula para o outro, é sempre uma proteção, mais velejadores, não sei o quê. Mas numa condição da Antártica, do Drake, 2 barcos, se der um problema, vão ser 2 problemas, né? Se um resgate não, já é difícil, vão ser 2 resgates. Então eu descartei, tem que ser um barco só, e a gente tem que ter um barco grande de apoio, um barco polar. Meu plano começou assim. E esse barco vai velejar, sei lá, 10, 15 milhas atrás da gente, a gente não precisa nem ver, mas a gente sabe que se der alguma coisa errada, em 20 minutos não, 3 horas, depende da distância, vai ter um resgate rápido. E comecei a responder cada uma dessas perguntas que eu tinha dúvida. A questão dos trajes, da comida, e fiz um plano. Só que o meu plano não estava sendo submetido a nenhuma análise, vamos dizer, de nenhum expert. Aí eu fui procurar esse cara. E esse cara chamou Leg Belly. Eu havia conhecido ele em Ushuaia na viagem anterior, na Rota Austral. E ele vive num veleiro polar, que é esse veleiro, é um veleiro, vamos dizer, convencional, que vai para a Antártica todos os anos levando turistas. Ele mora no Uruguai, no verão ele desce para Ushuaia. Aí grupos de 10, 8 pessoas alugam um barco, entram lá, não precisam saber velejar, tem acomodação para todo mundo e vai confortavelmente no Cotique para a Antártica. Ele faz isso há muito tempo. Então ele é um cara, é um mestre da Antártica, ele conhece o Drake como ninguém. Então eu fui procurar ele para tentar convencê-lo a
ser o meu barco de apoio e submeter meu plano a ele. Na época ele estava em Natal, parado com o barco dele, peguei e fui para o Nordeste, parei lá no Yacht Clube de Natal, cheguei ao Leg, vim mostrar um plano para você, ele já sabia do que era, ele falou, Betão, nem morrendo você vai fazer essa viagem, eu não estou fora desse projeto maluco, mas já que você veio até Natal, para você não perder a viagem, pode dormir no meu barco. E eu falei, bom, já que eu estou aqui, vou mostrar meu plano para o Oleg. E envolvi o francês numa conversa boa e comecei a falar, e cada coisa cada solução que eu apresentava para ele, que eu imaginava, né, ele melhorava. E depois de quase 3 dias de discussão, eu falei, bom, Oleg, agora a gente tem um plano bom. Tá fechado, você topa? Ele falou, eu não sei, eu estou com medo, eu acho que isso é uma loucura, a tua chance é muito pequena. Eu falei, mas Oleg, toda janela, toda muralha tem uma fresta, a gente tem que encontrar umas maneiras de cruzar. Aí ele falou, olha, então tá bom, $65 mil adiantado pelo aluguel do barco. Eu ainda não havia captado nenhum dólar de patrocínio, fechei. Aí ele falou, próxima condição, eu sou o chefe do projeto. Eu falei, tudo bem, mas por que você está falando isso? Porque eu conheço o Drake, se tiver um mau tempo, a gente vai resgatar vocês um dia antes, porque eu vou saber que amanhã tem tempestade e que na tempestade a gente não resgata ninguém. Então eu vou chamar para você e falar assim, Betão, abandona teu catamarã, teus equipamentos, você e o Duncan, meu companheiro, né? Pulem no Cotique e larguem tudo e a gente vai voltar. E você vai ter que ter a frieza de me obedecer. E eu falei, bom, acho que ele tem razão, aceitei. Terceira condição, você vai ter que ir para a França conversar com um cara que se chama Pierre Lasnier, que é o melhor meteorologista da Europa, expert em Antártica, e convencer ele a ser o meteorologista do projeto. Fiquei já pensando, bom, tem que ir para a França, gastar uma passagem, hotel, carro. Falei, tá bom, fechado. Ele falou, Betão, você é muito teimoso, tem mais uma coisa que eu vou te falar e que você precisa pensar bem. Eu sei que eu já fui para a Antártica. Se tudo der certo, se tudo for perfeito, vocês não têm mais do que 5% de chance de chegar do outro lado. Eu falei, tá fechado, preciso ir embora para o aeroporto. Apertei a mão, voei correndo para o aeroporto, peguei o avião e vim pensando no avião para São Paulo. Falei, nossa, eu preciso captar dinheiro, porque senão eu não consigo sair do lugar. Montei o projeto, comecei a correr atrás. Vender o projeto já é uma outra coisa tão desafiadora quanto fazer a viagem, né? Normalmente eu visito 80 empresas, tomo 75 nãos e uns 5 sims. Essa é a minha média. Então, às vezes tomar porta na cara durante às vezes 3 meses é desanimador. Mas um dia alguém abre uma porta e o projeto começa a aparecer. Fui para a França conhecer o tal do Pierre, e o Pierre adorou o projeto, para minha surpresa, nem cobrou absolutamente nada, mas ele me deu uma informação extremamente importante. Ele falou o seguinte, olha, o único jeito de você chegar na Antártica com essa tua jangada high-tech é o seguinte, existe um período do ano que o Drake fica um pouco mais calmo, que é entre 30 de janeiro e 24 de fevereiro, todos os anos é uma época que pode ter uma janela de 3, 4 dias ou 2 dias bons. Eu falei, eu preciso de 3 a 4. Ele falou, bom, prepare-se para velejar no vento fraco, porque às vezes fica sem nada de vento, com pouco vento, então você vai ter que andar com pouco vento. Então eu voltei com essa informação, falando, bom, eu preciso fazer um barco rápido para o vento fraco. E foi daí a ideia de não comprar um barco pronto, como a gente fez na primeira e segunda viagem, sim construir um barco um pouco mais leve, um pouco mais resistente, até mais confortável que o outro. Nós fomos para o Rio de Janeiro, construir um estaleiro de um amigo que importa fibra de Kevlar, de carbono, e assim nasceu, a gente copiou os cascos, né, fizemos os moldes, e nasceu esses 2 cascos vermelhos copiados do barco anterior, mas mais leves, mais resistentes, e o barco foi montado aqui na represa de Guarapiranga, e o primeiro teste foi na represa em condições semelhantes ao Drake. Estou brincando, né, porque a represa não... é uma sopa de ervilha, a gente brinca, né? Que não tem nada acontecendo, aquela água lisa, né? Mas enfim, o barco flutuou, andou, a gente tinha que testar ele no Ushuaia. Esse é o barco, né? O primeiro, Satélite 1, que foi o nome que a gente batizou o barco. Dá para ver, embora vocês não sejam velejadores, que ele tem muita vela, né, em relação ao casco. Ou seja, era um barco que era rápido no vento fraco. A gente montou a equipe nesse ano e meio eu montei a equipe, chamei o Duncan, que foi o meu companheiro da primeira viagem, da Miami Ilhabela, um sul-africano, um engenheiro mecânico, cara pragmático, daqueles caras que faz Excel para tudo, engenheiro, sabe? Não é um cara que você fala alguma coisa e ele engole, tudo ele vai lá e faz conta.
Dentro do barco tinha a esposa do Oleg, a Sofia, e a filha dele, a Olga, que eles moram hoje há 45 anos nesse veleiro. Os filhos nasceram, estudaram por correspondência, e quando eles tinham 18 anos, a Olga e o Oleg a Olga e o Igor, né, os filhos, foram estudar em escolas normais, mas eles nunca haviam visto um companheiro até os 18 anos. Moraram no barco, eles viam pinguins nas férias dele. E são brilhantes, né, porque aprenderam a fazer muitas coisas na vida. Aqui está o Fábio Tosi, à esquerda, né, de cabelo branco, que é um médico. A gente levou um médico no barco de apoio. Por que um médico? Bom, pode acontecer muita coisa errada, né, num barco como esse, né, no barco no caso da gente. E esse cara é um velejador, é um médico cirurgião do hospital da cidade universitária aqui, do hospital universitário, e ele foi o cara que deu o treinamento para mim na primeira e segunda viagem, porque a gente tinha um kit médico bastante complexo e tinha que saber usar. E o meu primeiro teste como médico foi na Rota Austral, aquela segunda viagem onde nós tínhamos 2 companheiros argentinos, né? E um dos argentinos passou mal, bem lá no sul do Chile, num lugar que não tinha nenhum recurso. A gente estava longe, há 7 dias de um vilarejo, e o cara me arranjou uma dor de dente, e a única coisa que a gente não sabia nem pensar em mexer era o dente de uma pessoa. Mas tinha um manual lá, e o cara com dor de dente. Imagina ter dor de dente em um lugar que venta frio, a gente dormindo em barraca, 3 graus de temperatura, e o argentino com a boca desse tamanho. E aí eu fui procurar no kit médico, tinha lá um livrinho, li lá, dor de dente, página tal, não voltarei. Aí quando eu abri o negocinho de voltar na bolsinha dos analgésicos, tinha voltarei e voltarei 5 mil. Peguei os 2, falei, Felipe, como é que você tá? Ele falou, tô mal, então toma 5 mil. Era lógica, voltarei 5 mil é mais forte, né? Aí peguei e dei pra ele 5 mil, ele olhou pra mim e falou, Betão, eu nunca vi um comprimido assim. Eu falei, o 5 mil é mais forte, pode tomar. E ele botou na garganta, aquele negócio na boca, ele não engolia o negócio, ele ficou entalado, ele foi ficando vermelho, o Gui deu um tapa nas costas dele, ele cuspiu. O Gui falou, Betão, você tem um supositório pro cara. Então, a minha parte médica não é o meu forte. Então, eu decidi levar um médico, porque mais um supositório. Outro argentino, que era um safado, chegou para o amigo, companheiro, para o irmão, e falou assim, aproveita que está molhadinho e manda para dentro. Essa assim que foi a nossa primeira experiência médica. O Felipe, naquele dia a gente encontrou um pesqueiro que levou ele para Porto Natales, ele foi operado e era uma infecção dentária, quer dizer, não tinha nem se tivesse 10 supositórios ele ia melhorar. Aqui do lado direito é o Júlio Fiage, que é um fotógrafo, que era nosso também, um cara de apoio, porque é um especialista em gelo. O Makoto Ishibe, que é também um cara muito experiente em gelo, era nosso guia de montanha e cinegrafista. O Igor, que é o filho do casal, que eu contei, que ele cresceu no barco, né, e estudou a vida inteira até... ele passou mais tempo flutuando até os 18 anos do que em terra. E essa era a equipe. Nós tínhamos 2 convidados a bordo, que eram 2 amigos, que sobrou 2 vagas e foram 2 amigos para assistir a viagem, vamos dizer assim. A questão da segurança nessa viagem, a gente mudou completamente o padrão. Tinha um padrão já bom na segunda viagem, mas agora a gente tinha que buscar a excelência, porque um erro era fatal. E não saía da minha cabeça aquela ideia, o Oleg falava, vocês têm 5% de chance. Aí eu ficava pensando, bom, se a gente fizer uma merda, vai para 3. Se fizer alguma coisa errada, vai para 1. Quer dizer, a gente não podia errar nada. Então, nós tínhamos agora um barco de apoio, a gente tinha um sistema de rastreamento, ou seja, o barco da gente era rastreado pelo satélite, então, a cada 3 horas o sinal do satélite, o equipamento mandava um sinal para o barco de apoio, para a Marinha Chilena. A gente tinha telefones de voz via satélite, e aqui está o nosso barco. Olhando de frente, aquela bolsa laranja do lado esquerdo é a balsa salva-vida, aquela haste que tem uma pontinha branca é a antena do satélite, e dentro do casco a gente levava tudo, né? Sem essa roupa amarela de Teletubby que vocês estão vendo aí, era impossível fazer uma viagem como essa. Juro, não é papo furado. Se não existisse uma roupa que garantisse a sobrevida de 4 horas, ou seja, se a gente caísse numa água gelada de 0 graus, a gente tinha 4 horas até pedir um socorro, subir no barco, se o barco virasse, enfim.
uma roupa convencional são 5 minutos, você morre de hipotermia. Então a roupa, como funciona essa roupa? Ela é uma roupa seca. Ela respira, né, mas não entra água. No pescoço tem uma borracha que aperta bem forte, a mesma coisa no punho, e não entra água. E o pé é emendado. E dentro da roupa tem várias camadas que isolam você. E ela tem um tubo aqui bem no pescoço que quando você cai na água você infla a roupa e ela flutua e também faz uma camada de ar para você isolar você da água fria. E dentro tem 5 camadas com Polartec e Gore-Tex até chegar na primeira pele, para puxar a tua transpiração. O problema é que no frio você faz xixi muitas vezes por dia. E para fazer xixi é complicado, porque você tem que abrir um zíper de borracha muito duro aqui na frente. Aí dentro tem uma jaqueta, depois tem um macacão, aí tem um Polartec, aí tem uma outra roupa. E aí quando você vai procurar algo assim, no frio, né? Você vai esticar e ver que a distância é assim e não dá. E do lado você fica, se fizer o xixi na roupa, ele vai ficar até o final da viagem lá. Então o jeito era fazer o xixi ao contrário, né? Porque a gente tem essa lona que está no meio, uma tela. Então você ficava deitado e fazia xixi para baixo, porque é o único jeito de fazer. A operação número 2 era bastante, vamos dizer assim, é aquela intimidade que você não tem nem com a tua mulher se você for casado há 50 anos. Você tem que tirar a roupa e ficar agachado, bem na proa do barco. Teu companheiro com aquela visão panorâmica, chato de água, gelado. E, bom, é uma beleza, né? Você termina uma viagem dessa, só não rola beijo na boca. Essa é a nossa tentativa da primeira ideia de desenvolver uma caminha no barco, né? É muito difícil, porque atravessar o Drake não era uma velejada de 10 horas, né? Eram 4 dias, 3 dias. Tinha que pelo menos ter um canto para ficar, né, protegido do frio. Então, isso é o que os alpinistas usam para subir montanha, né? O bivac, é do tamanho de um saco de dormir. A gente instalou ele na asa, nessa lateral, onde a gente fica sentado, e a ideia era entrar nesse sarcófago aí, se prender com uma fita de velcro forte e ficar igual uma múmia ali parado, sei lá, 2 horas para descansar, depois ia para o leme, o outro ia para lá, e assim a gente imaginava que isso ia funcionar. Bom, passado esses 18 meses de projeto, incrível, mas tudo deu certo. Captamos os $360 mil, se não me engano, na época, para fazer o projeto, construímos o barco, montamos a equipe, estava tudo certo. Saímos de São Paulo e tem uma passagem divertida. Eu saí de casa, na época eu morava na Vila Madalena, e gatei na carreta no meu carro, o porteiro do meu prédio, uma pessoa muito simples, falou assim: ô, seu Betão, o senhor vai viajar? Eu falei: vou sim. Onde o senhor vai? Vou para Antártica. Boa viagem. Eu não tinha ideia. Passei 4 meses, voltei. Ô, seu Betão, como é que foi de viagem? Foi tudo bom, foi tranquilo. Eu estava com saudade. Ele nunca soube para onde a gente foi e nem imaginava que esse negócio atrás era um barco. Bom, chegamos em Ushuaia e aí a ideia era montar uma base aí para começar a fazer acontecer. O barco tinha que ser montado, né? E esse é um momento muito especial, porque tudo que a gente trabalhou durante esses 18 meses, né, tudo que a gente fez, ia acontecer, ele converge para o barco, né? Porque o barco se quebrar, acabou o projeto. Então essa pecinha, por exemplo, o Duncan está ali apertando um parafuso de aço de uma peça que segura um cabo de uma vela. Se essa peça quebrar, cai o mastro. Uma peça de $20 pode terminar com um projeto de $360 mil e tudo esse esforço. Então, o que eu estou contando isso é porque é um projeto que tem muito detalhe. Todo projeto tem detalhe. E a gente tinha que ser bom em tudo. E a gente fala o seguinte: quando o barco está pronto para começar uma viagem como essa, ou qualquer outra que eu fiz, nós já fizemos 80% dessa viagem sem ter navegado nenhuma milha. Porque 80% de tudo que a gente vai fazer, no meu caso, eu acho que começa no planejamento. É o sonho, é a idealização, é como você vai construir aquele caminho e vai começar a botar em pé um projeto como esse. Então aqui a gente tinha feito 80% da viagem. Não era tão ruim nosso projeto, né? Não era só 5% de distância. Já tinha uma vitória, né? Colocar o barco em Ushuaia. Bom, tinha alguns amigos lá que foram se despedir de nós, e aí começou a nossa viagem, né? Os 20%, que é a execução do projeto, né? Velejamos de Ushuaia
para Porto Williams. Não é o nosso barco de apoio, não é um navio de cruzeiro, né? E aqui Porto Williams é um porto chileno que fica próximo ao Ushuaia, que é a Argentina, e aqui fica a marinha chilena. Daqui a gente ia montar um esquema de segurança muito rigoroso com o comandante dos portos, que ficou 3 dias fazendo uma sabatina e perguntando milhões de coisas para a gente, e criamos um projeto junto com eles, caso desse algum problema. A gente ficou sabendo depois, quando a gente voltou de viagem, que na hora que a gente foi embora de Porto Williams, que entre os argentinos e os chilenos, porque eles viram a gente saindo, rolou um bolão. E que o bolão era assim, 10-1 que a gente não chegava a 100 milhas ao sul do Cabo Horn. Se eu soubesse, eu teria apostado em mim, mas eu só fiquei sabendo na volta. Eles achavam que a gente ia sumir. Mas enfim, a gente saiu de Porto Williams em direção ao Cabo Horn. Aqui é Porto Toro, um porto de pesca de centolho, né, que é esse caranguejo gigante, é o porto mais importante do sul do Chile. Velejamos mais um dia e depois chegamos no 3º dia nessa praia aqui, que chama Caleta Marcial. Essa praia é a praia mais ao sul do planeta. E aqui era o lugar que nós íamos ficar esperando o meteorologista da França falar vai ou não vai. Bom, eu não contei para vocês, a gente estava em Ushuaia montando o barco, o Duncan, como eu falei, aquele cara inglês, mais ou menos pinta de frio, mas coração mole, matemática, planilha, chegou para mim e falou assim: Betão, nós passamos 1 ano e meio pensando em tudo. Se quebrar um telefone celular tem um segundo, se quebrar um GPS tem outro, se quebrar um cabo de aço tem outro. Mas eu pensei o seguinte: se o Pierre Lazier, que é o meteorologista, falhar, a gente morre. Óbvio, o cara mais importante do projeto tinha um. Aí eu falei, bom, e aí? Né? Porque eu já sabia que eu conheço o Duncan, ele não traz uma dúvida que está pensando numa solução. É o companheiro ideal de viagem. Né? E eu pensei o seguinte: vamos contratar um centro-americano de meteorologia pela internet, $100 por dia, a gente vai gastar mais, mas vale a pena, a gente vai ter uma segunda opinião. Então a gente não conta nada para os franceses e não conta para os americanos dos franceses. Então não conta, porque pô, se o cara vier, o americano fala vai, o francês fala não vai, a gente não vai. A gente só toma a decisão se vier 2 vão. Bom, achei ótimo a ideia e falei para ele, bom, então vamos pensar, vamos sofisticar nosso plano. Vamos ouvir o Oleg, porque o Oleg é a voz da intuição, é aquele faro do marinheiro. Ele foi para a Antártica já 30 vezes, atravessou o Drake. Ele vai ver essa leitura do meteorologista e vai dizer, essa previsão é confiável, essa não é. Então a gente estabeleceu que nós tínhamos aí 3 caras para nos dizer se a gente saiu ou não. Estados Unidos, França, era o nosso conselheiro técnico. E o Oleg era a voz da intuição, né? A razão e a intuição. Então a ideia era todo dia ficar lá, abrir o e-mail de manhã no barco e ficava esperando. Então vocês não podem imaginar a ansiedade, porque a gente podia esperar 1 dia, 2 dias ou 24 dias e podia esperar 25 dias e no 25º falar, esse ano foi um ano atípico, não teve nenhuma janela, volta, o ano que vem vocês tentam de novo. Ia voando todos aqueles dólares que eu já havia gasto e a gente ia ter que tentar fazer o projeto no ano seguinte. Bom, para complicar, um dos convidados do barco, o Betão, que é um amigo meu, é um cara muito místico. E ele tem um índio tatuado aqui no braço, aqueles índios americanos apaches, que ele fala que ele recebe o espírito. E eu estava na primeira noite lá lendo meu livrinho no barco, tentando ficar calmo. O Betão chega na minha cabine e fala assim, o Betão é o seguinte, você sabe que eu incorporo o índio e ele trouxe uma mensagem para você. Eu falei, qual é a mensagem, Betão? Amanhã é o dia, esquece americano, francês, cara, o índio é confiável. Eu falei, já era difícil colocar os americanos em acordo com os franceses, com o Oleg, agora tem o índio, quer dizer, 4 pessoas concordarem, né? Bom, o fato é, sem nenhuma desconfiança, porque eu não vou, né, eu não desconfio de, eu não desacredito de nada, mas todo dia o índio ia na minha cabine e falar que era amanhã, né? No 5º dia o índio acertou, porque chegou os americanos e falaram, é amanhã, os franceses falaram, é amanhã. E o Oleg olhou a carta sinótica, né, por isso que é o tempo de decisão,
Sentamos nós três numa mesa e começamos a fazer conta, porque a previsão era tão boa que tinha muito pouco vento no segundo dia. E a gente podia correr o risco de não chegar na Antártica por falta de vento e ser pego por uma tempestade, porque funciona assim, vem uma tempestade, melhora, tinha que atravessar, viria uma tempestade de novo. Então a gente tinha que chegar a tempo. Mas a gente fez conta, dava em cima, a gente tomou a decisão. E eu acho que foi a minha decisão mais difícil na vida. A gente acreditou, porque a gente havia feito muita coisa para chegar lá, muita coisa havia dado certo. E a minha intuição também, eu também levava em conta. Eu acho que é importante isso na vida, a gente ouvir o nosso coração, o que ele diz. Se eu tivesse sentido uma sensação ruim, eu não teria ido. Podia perder os $360 mil, eu jamais ia colocar minha vida em risco, e muito menos a do Duncan. Tomamos um caldo de carne e saímos. Os únicos que não foram para a praia se despedir da gente foi justamente o Oleg e a Sofia, os donos do barco, com quem eu fechei o projeto. Eu achei estranho, mas enfim, achei que eles queriam ficar no barco. E nós colocamos o satélite na água e começou a nossa travessia. Essa viagem, ela mais se assemelhava, esse é o primeiro selfie da minha vida, em 2003. O que essa viagem era um pouco diferente das outras, porque como era uma corrida contra o relógio, ela tinha mais uma cara de regata. Então, na verdade, a competição não era contra outro barco, era contra nós mesmos. Quanto mais rápido a gente conseguisse velejar com o barco, melhor seria, porque a gente ia chegar mais rápido e ia ficar mais seguro. Então essa, na minha maneira de ver, é a competição mais saudável que existe. Eu tenho muitas restrições, é uma coisa muito pessoal, a respeito da competitividade. Eu acho que muitas vezes o mundo competitivo faz com que a gente crie do nosso amigo, a pessoa do lado, um inimigo. E eu gosto muito mais de pensar que a gente tem que competir contra a gente mesmo, contra as nossas dificuldades, as nossas limitações. E nessa viagem, o nosso desafio era aguentar o máximo tempo acordado, e como velejadores de regata, que somos nós dois, nós tínhamos que ter uma performance perfeita para chegar na Antártica, para conseguir aproveitar essa janela. Então, aqui nesse mapa, não sei se todos vão ver, porque eu não consigo mostrar para todos, mas nessa parte aqui de baixo, tem uma ilha que se chama Decepção. Nós íamos cruzar todo o Drake, chegar numa ilha chamada Decepção e depois no continente. Embora ela chame-se Decepção, é uma ilha muito especial porque é muito protegida. E aí nós saímos, com essa missão de velejar o mais rápido possível. A gente tinha que comer, para vocês terem ideia, 6.000 calorias por dia de comida para aguentar o frio, porque a gente ia perder muito calor. Por mais que essa roupa fosse eficiente, a gente vai trocando calor com o ambiente. E nesse primeiro dia a gente estava tão concentrado, a gente saiu 2 da tarde, e lá escurecia 00:30 e às 3:30 começava já a ter luz de novo. Então era um período pequeno de escuridão, o que nos ajudou bastante, porque é verão. Quanto mais ao sul, mais luz tinha. Mas a gente saiu e tão concentrado em fazer o barco velejar, tão calados, que a gente esqueceu de comer nas primeiras horas. Quando começou a escurecer, eu comecei a sentir frio e eu falei, puta Duncan, a gente esqueceu de comer, precisamos comer rápido. E a gente tinha, para comida quente, a gente não levou fogareira, nós tínhamos uns kits que você puxa um cabinho e ele esquenta sozinho, uma reação térmica, tipo uma quentinha. Aí eu fui lá, escolhi a minha quentinha, que era um fusilli bolonhesa. Estava muito frio, já coloquei um capacete, luvas maiores e comi. Mas a gente cometeu um erro grave. Para você enjoar no mar, você tem que estar com o sentido frio, com a barriga vazia, nervoso, no caso, e balançando muito, que era o caso, porque era uma montanha russa. E quando escureceu, eu havia acabado de jantar, comecei a sentir vontade de marear. Eu levei para o Duncan, passou o leme para mim, para ele jantar. Ele foi lá, por acaso ele escolheu um fusilli também, mas o Duncan já estava mal, e ele não me falou. Mas na hora que ele deu uma garfada no fusilli dele e falou para mim, então você quer comer o meu? Eu já saquei que ele estava mal. Porque ninguém vai oferecer a comida se está com fome, e ele viu que ele estava ruim. Mas eu fiquei quieto porque eu falei, não posso passar para o meu companheiro que eu estou mal, porque ele vai se sentir inseguro, porque eu sei que ele está mal. Então eu vou fingir que eu estou bem para segurar a onda dele. Eu falei, Duncan, ele começou a vomitar. Eu falei, Duncan, vai para o sarcófago, deita lá e eu seguro a onda. Então ele entrou naquela barraquinha azul, se fechou lá dentro, se amarrou e ficou lá.
Bom, eu no escuro, obviamente, não aguentei e comecei a vomitar. O Duncan estava delirando e estava tão mal que ele chegou e fez uma pergunta, falou: Betão, é você que estava vomitando? Eu falei: sou eu, né? Lógico, porque só se é alguma entidade aqui no barco, mas eu entendi a pergunta dele, porque esse barco é muito fácil de virar. A gente estava velejando contra o vento, quer dizer, o barco estava inclinado, no escuro. Se eu estou vomitando, como é que eu estou controlando o barco? E se eu viro o barco, ele ia ficar preso naquela asa, com aquelas cintas debaixo de uma água de 4 graus, no caso ali, né? Então não era muito confortável. E o que aconteceu é que eu falei para ele: eu estou mal, mas a gente tem que conseguir superar isso. Ou você acha que eu tenho que voltar? Né? Porque não era uma decisão minha, era uma decisão dos dois. E ele falou: puta, vamos tentar, né? Você consegue ficar 2 horas no leme? Eu falei: eu aguento as 2, depois eu vou descansar 2 horas, porque eu estou mal. E ele falou: tá bom. Então aguentei 2 horas, vomitei muito. Aí quando ele pegou no leme, eu deitei lá no sarcófago, fiquei quieto, e graças a Deus amanheceu. E a previsão nos ajudou, na verdade, porque a previsão dizia que no dia seguinte o vento ia cair. Então, quando o vento caiu, e de dia a gente pôde recuperar, porque parou de balançar, está de dia, quer dizer, vamos comer. Então, para começar a melhorar o estômago, a gente comia salame, presunto, cru, bacon, tudo que tem muita caloria, e é difícil de engolir um negócio desse naquela condição. Mas a gente conseguiu recuperar, e aí começamos a nossa regata contra o relógio, né? Contra o vento, né? Exatamente jogando xadrez com o vento, né? O vento mudava de várias direções a cada 6, 8 horas, a gente tinha que entender qual o melhor caminho para conseguir chegar o mais rápido possível em Deception Island. Essa é uma imagem do barco de apoio que se aproximou da gente no segundo dia, desculpa. Aqui a água já está de 0 graus, já está muito frio, mas a gente está andando rápido. E aqui veio a terceira noite, dá para ver que eu estou com a cara assim, cansado, né? E essa aqui é a comida que a gente usou. No caso aqui é um nhoque, um molho de tomate. Assim. Você puxa um cabinho e ela esquenta. E aqui dá para mostrar o barco, que é bastante molhado, né? Quer dizer, espirra muita água na gente. E já está em uma condição muito favorável para a gente conseguir chegar na Antártica. E até que no finalzinho, no último dia, o vento virou e ia começar a entrar um bom tempo. Dá para ver que tem uma neblina. O vento já não estava na direção boa, ele vinha contra, ou seja, tem vento contra você, você tem mais frio do que o vento a favor, né? Porque tem mais impacto do vento em você. A sensação aqui era de 20 graus negativos, somada ao nosso estresse, que eram 82 horas que a gente não dormia, né? Assim, dormia de verdade, né? A gente, na verdade, a gente fechava o olho e ficava de olho fechado. Eu não sabia se eu estava sonhando, se eu estava dormindo, passando milhões de coisas na minha cabeça naquele momento, sabendo que a gente tinha que chegar. Aqui, eu estou mais parecendo com uma foca do que... Você vai chegando próximo da Antártica, a gente vai ficando parecido com uma foca. Né? Vai totalmente cansado, quase no estado de delírio. E essa é a imagem que o barco de apoio tinha da gente. Né? Nesse momento eles estavam próximos, então o que eles estão vendo era o que a gente via para frente, né? Nada. E só com o GPS... Até que no outro dia de manhã a gente entrou em Deception Island, que é uma boca de um vulcão. A entrada é do lado daquele pilar e é como se fosse uma ferradura fechada. Então é um lugar muito protegido, por isso a escolha desse lugar na primeira parada. Aqui não é ainda Antártica, é a Península Antártica, são ilhas na Península Antártica. Como é um lugar muito protegido, lá fora, nesse momento que vocês estão vendo essa foto, tinha uma tempestade enorme acontecendo, mas a gente estava muito protegido e passamos aí 6 dias, a gente passou grande parte desses 6 dias comendo muito e dormindo bastante. Né? Daí nós saímos para fazer o último trecho de travessia longa, foram mais 100 milhas, né, 180 quilômetros, também de mar aberto, e foi a velejada mais difícil de toda a minha vida, porque os 2 centros meteorológicos erraram a previsão. Eles nos deram uma previsão de 4 a 8 nós, que é um vento fraco. O índio também errou, porque não falou absolutamente nada, e veio um mau tempo, porque na Antártica, nessa região, tem um fenômeno que chama microclima, quer dizer, uma condição que é difícil de prever, porque acontece só naquele lugarzinho. Então a gente pegou uma tempestade com quase 40 nós de vento, quase batemos uma baleia. Diversas vezes a gente se desviou de gelo, que tinha muita pedra de gelo solto. Descemos jacarés enormes, o barco velejou com quase nada de vela, mas no final do dia,
porque era meia-noite, a gente chegou num lugar assim, e a gente, de fato, nesse dia, a gente se deu conta que a gente estava conseguindo fazer aqueles 5% que o Oleg havia se referido virarem real, né? O projeto vencedor. Nós chegamos com o satélite, fomos os únicos seres desse planeta que atravessaram o Drake num barco sem cabine. Mas a viagem não terminou aí, porque a ideia não era só passar esse perrengue no Drake, a ideia era usufruir da Antártica, né? E a Antártica é um lugar diferente de todos os lugares do mundo, aliás, o único que você vai onde você não mostra um passaporte para você chegar, porque não é um país, é uma região que tem acordos de proteção. Então essa cabana, para mim, ela expressa o que é a Antártica, porque essa cabana é uma das 16 cabanas que foram colocadas em pontos estratégicos, onde chegam cientistas, expedicionários, e ela tem tudo de que uma pessoa precisa numa emergência. Você chegou lá com o teu barco, quebrou, você pode viver dentro dessa cabana um ano, porque lá dentro vai ter equipamento, comida, livro, bebida, jogo, cobertor, ferramenta, tudo. E você pode usar, e depois de usar você avisa a base mais próxima, que é quem cuida dessas cabanas, se for uma base inglesa, ou chilena, ou japonesa, que eles vão lá e reabastecem. E esse é o espírito cooperativo. Não tem chave na porta. Acho que tem 2 livros meus que o Amir levou para mim. Um eu deixei lá e o Amir levou um outro livro para mim. Tem uma biblioteca pequenininha lá. E tem outras 15 cabanas lá. Então, para mim, é um lugar que mostra que é possível ter um lugar nesse planeta onde não existe caça, né? Que não existe crime, que não existe poluição, que só existe cooperação. É um lugar muito especial. Bom, uma vez que você chegou na Antártica, a gente vai querer conhecer um pedacinho da Antártica, né? Então a gente fez algumas expedições, que é a foca peleteira, o pinguim magalhânico, a foca leopardo, e aqui a proporção do tamanho desse lugar é um lugar muito grande, né? Então se sente realmente muito pequeno. É um dos trekkings mais lindos que eu fiz na minha vida. Esse é uma fenda. Por isso nós precisávamos de um guia de montanha, né? De gelo. Aqui nós escalamos uma montanha chamada Monte Jabé, que tem 700 metros de altura, e o Makoto, que é o que está de óculos no meio com o gorro, o óculos vermelho, que é o comigo profissional. Quando a gente chegou no topo, eu falei: Makotão, de 0 a 10, quanto vale essa escalada? Ele falou: meio. Eu falei: tudo bem, mas ele falou: mas a vista é 1000, né? Porque é um dos lugares mais lindos que a gente chegou na vida. E aqui mostra o tamanho do nosso barquinho diante dessa imensidão, dessa cordilheira na Antártica. Nesse dia, vinha entrando um navio russo nessa baía, que era o nosso último dia de velejada, com o nosso barco. E o navio russo viu o Hobbycat, ficou intrigado, eles ancoraram, desceram 2 botes gigantes e vieram vários cientistas conversar com a gente. Fizeram o sinal e falaram assim: vocês vão atravessar o Drake com essa merda, né? Eu falei: que falta de respeito com o nosso barco. Atravessamos sim, mas ele falou assim: vocês estão mentindo. Eu falei: não, mas estamos aqui, que você acha que a gente chegou como, né? Aí ele falou: vocês dariam uma palestra no navio hoje à noite? Eu falei: depende. Ele falou: por quê? Tem comida? Vodka? Eu não bebo, mas enfim, eu falei: mas só não estamos em 2, nós estamos em 12, porque tem o barco de apoio. Ele falou: não, todo mundo é convidado. Então foi uma noite, não teve palestra nenhuma, foi uma noite divertidíssima. Bom, dentro do planejamento da nossa viagem, a ideia era, uma vez que chegou o barco na Antártica, a gente não ia voltar, obviamente, porque todas as viagens eram one way, né? Uma ida. O barco tinha que voltar. Só que o Drake nunca mais deu trela, quer dizer, ele estava muito mal-humorado. Ou seja, se a gente não tivesse atravessado naquele dia e falado: não, a gente enjoou, vamos voltar, esperar uma segunda chance, a gente tinha perdido. Ou seja, nós escolhemos a única chance. E isso me remete a uma única frase que eu lembro do meu pai, que ele falou isso uma vez para mim. Eu lembro que eu estava no colo dele, não entendi, fui lembrar dessa frase e entender muitos anos depois. Ele falou: às vezes a chance na vida da gente passa só uma vez. E eu nunca esqueci disso. Então eu estava extremamente agradecido por ter acreditado em tudo que a gente havia trabalhado para construir esse projeto. Bom, nós tínhamos um problema, não dava mais para levar o barco no convés do veleiro, porque o Drake estava muito mal, estava
mau tempo, levar o barco é perder o barco. E aí nós descobrimos que o barco de pesquisas brasileiro da Marinha estava muito próximo da gente, 40 milhas, que é praticamente nada, fazendo pesquisa. E a gente fez um telefonema, ligamos o Ali Rongel, que é esse navio que vocês estão vendo, e o comandante foi extremamente delicado, sabia do projeto, e ele levou o nosso barco de volta para o Rio de Janeiro. Então a gente fez várias viagens no bote, carregamos o satélite no Ali Rongel e subimos a bordo do Cotique e voltamos 6 dias velejando para Ushuaia. Né? Essa aqui é o retrato da viagem, né? Uma viagem que não aconteceu, não teve uma discussão, não teve um desentendimento. Foi um clima maravilhoso durante todo esse projeto, e daí que vem essa frase: o sucesso é uma experiência coletiva. Né? E o que foi tocante nessa viagem para o Duncan e para mim é que, como a gente sabia que a gente dependia de muitos fornecedores, né? Esse barco foi construído e cada pessoa colocou um pedacinho naquele barco, desde a construção da vela, do casco, das ferragens, dos meteorologistas. Quer dizer, a gente fez uma conta um dia lá no barco na Antártica e descobriu que tinham 50 pessoas que foram diretamente responsáveis pelo sucesso do barco. E da Antártica a gente pegou um telefone via satélite e ligamos para cada uma delas para agradecer. E vocês não imaginam como foi emocionante conversar, porque as pessoas não sabiam que eu recebi um telefonema da gente na Antártica agradecendo, mas desde o torneiro mecânico até os caras das velherias, enfim. E todo mundo, de uma certa forma, atravessou o Drake com a gente, né? Então o nosso catamarã não tinha 2 tripulantes, né? Tinha muito mais de 50. Essa viagem foi em 2003, 2004, o Duncan e eu com o projeto de fazer Miami e Groenlândia, porque como a primeira viagem foi Miami e Ilhabela, depois foi Chile, Rio e depois Ushuaia e Antártica, as linhas se conectaram. Então a gente pensou, bom, se a gente fizer Miami e Groenlândia, nós vamos conectar a Groenlândia e a Antártica em 5 viagens nas nossas jangadas. Então nós começamos o projeto de fazer Groenlândia no primeiro ano numa competição, é a competição mais difícil, mais longa para esse tipo de barco. Nós nos inscrevemos nos Estados Unidos, compramos um barco que a gente nunca havia velejado, tecnicamente diferente do nosso, e competimos contra os americanos durante 12 dias. No começo a gente tinha desvantagem de não conhecer o barco, o caminho, que eles conhecem muito bem, né? Todos os anos tem essa prova lá, mas ao longo da competição a gente foi indo, e a gente acabou chegando em segundo lugar. Para nós, o que interessava era chegar bem e terminar a viagem em Nova York, né? Essa é a nossa equipe, né? Nós tínhamos uma equipe que era de apoio, o Duncan e eu, mais essa moça, a Patrícia, que foi minha companheira de vela quando eu velejava de Hobby 16, ela acabou casando com o Duncan, e depois que casou com ele, proibiu ele de andar comigo. Aí eu fiz meu companheiro para fazer Nova York e Groenlândia. Eu chamei o Felipe Witta, que era um paulista aqui de São Paulo, e juntos nós construímos um barco na Alemanha e a gente saiu de Nova York, uma viagem sozinhos, né, sem apoio, como todas as viagens. A gente só teve apoio nos lugares de água fria, né, na Antártica e depois no final até a Groenlândia. Uma viagem difícil, pelo fato também de ir para um lugar muito frio. Esse urso polar vou roubar um peixe, de noite ele subiu no barco de apoio, levou nosso peixe, a aurora boreal, que é as coisas mais lindas que eu vi na minha vida, depois da Antártica, foi a aurora boreal. E aqui o nosso pequeno catamarã de 150 quilos, né, que esse barco já tinha 50 quilos a menos que o barco da Antártica, era um barco de carbono, terminando a viagem na Groenlândia. Essa era a 5ª viagem. E essa 5ª viagem, ela encerrava um ciclo de viagens pelas Américas, de norte a sul. E no meio dessa viagem eu pensei já no roteiro da próxima viagem, que foi a travessia do Pacífico. Quando você pensa em atravessar um oceano como o Pacífico, muda completamente, porque não é uma viagem costeira como foram essas 5 viagens, né, onde a gente ficou todo o tempo próximo de terra e a gente parava para dormir em praias. Agora, saindo do Chile, a Ilha de Páscoa, que era a primeira parada, eram 18 dias, mar aberto, quer dizer, como dormir num barco como o nosso 18 dias, né? Esse 82 horas havia sido tão difícil, né? Depois Polinésia Francesa, somada a viagem toda, eram 17 mil quilômetros num barco aberto.
Para esse projeto eu chamei o Igor, essa viagem que é o filho do Oleg, que agora estava mais adulto, e para esse projeto começar nós trabalhamos 3 anos. Uma viagem muito difícil de ser montada pelos recursos para captar, pela logística, pela complicação de documentar uma viagem tão longe de tudo. Aqui vocês estão vendo, a barraquinha melhorou, né? O nosso sarcófago que já está desenvolvido, ele já não é chamado de sarcófago, a gente chama de chalé 1, chalé 2. O Igor tinha uma cama do lado de lá, eu tinha a minha, e esse barco aqui já é um barco mais inteligente, pelo fato de ser um pouquinho maior. Ele já tem energia solar, um painel elétrico que alimenta o piloto automático, ou seja, de noite o barco velejava sozinho. Nós não levamos água, nós tínhamos um salinizador manual que fazia a água do mar virar água potável, pelo fato de a gente não ter a possibilidade de levar tanta água, né? Então a gente não tinha problema de morrer de sede no meio do Pacífico. E foi uma viagem muito diferente pelo fato de a gente passar muito tempo não vendo absolutamente nada, né? Quando você fica 18 dias no mar sem ver terra e sem ver absolutamente nada que te dê a sensação que você está andando, você fica desconfiado. Se o GPS estiver mentindo, você não está indo para nenhum lugar, né? E teve um momento dessa viagem que nós estamos a 2.000 quilômetros da Ilha de Páscoa e a 2.000 quilômetros da América do Sul. E o Igor vira para mim e fala assim: Betão, como esse é um roteiro que não tem navio, que não é uma rota comercial, não tem velejador, eu acho que nós somos os seres humanos mais distantes da humanidade e a coisa mais próxima da gente que o homem criou é um satélite que está passando a 30 km na nossa cabeça. Então é uma sensação única, né? Você está no meio do mar num negócio desse, né? Enfrentando chuva, mau tempo. Essa viagem durou 5 meses no total, mas dias velejados e dias parados foram 71 dias, 71 noites. No Tahiti a gente parou, teve uma festa, tinha uma moça bem estranha ali, de verde na direita, vocês estão vendo? Mas faz parte da cultura polinésia e a gente não é preconceituoso. Esse aqui é o único peixe que a gente pegou no Pacífico, e aqui é uma imagem do mau tempo que a gente pegou na próxima de Tonga. Foram 48 horas que a gente passou um sufoco danado, praticamente sem vela, só velejando com mastro. O barco nessa viagem eu não vou contar porque é uma viagem que duraria mais, essa palestra duraria mais 2 horas, mas quebraram, essa viagem teve muitas quebras. Por 2 vezes a viagem foi interrompida, uma vez por 4 meses e outra por 3 meses. Aqui é um dos lugares que a gente quebrou, em Vanuatu, onde tem o segundo vulcão mais ativo do planeta, e a gente ficou lá horas e horas assistindo ele explodir na nossa cara. E depois de, como eu contei, né, de 71 dias, 71 noites velejadas, nós chegamos são e salvos no Chile, na Austrália. Era a primeira vez também que alguém cruzava o Pacífico Sul num barco aberto. E o que foi mais marcante nesse projeto para mim não foi o feito náutico, foi chegar na Austrália e olhar para o Igor e perceber que nós chegamos muito mais amigos do que quando a gente saiu do Chile. Mesmo num ambiente extremamente inóspito, cansativo, como eu falei, não rola beijo na boca, é muito difícil você estar num espaço de 5 metros quadrados, conviver com uma pessoa dia e noite durante meses, e a gente nunca teve uma discussão sequer. O ano de 2013 foi a mais recente das viagens, foi a travessia do Atlântico, novamente com o Igor. Ali estava o Beninho e a Maristela, que foram os fotógrafos. O barco foi fabricado na Alemanha, o Picolé. Esse barco foi mandado de navio para a África do Sul. E a gente montou o barco durante 3 semanas em Cape Town e saímos de lá. Ali é Table Mountain, a paisagem famosa de Cape Town. E saímos de lá com o desafio mais diferente, vamos dizer, de todas as viagens anteriores. Essa foi a única viagem que nós não tivemos escala alguma. A gente saiu de Cape Town e a gente ia acabar chegando terra em Cabo Frio 37 dias depois. Quer dizer, mais do que o dobro da primeira viagem, que foram 18 dias, um trecho mais longo, né? Aqui a primeira baleia, logo na saída de Cape Town, veio nos dar boas-vindas. E aqui o Picolé, visto de cima. No terceiro dia pegamos uma tempestade bastante forte num lugar chamado Costa dos Esqueletos, na Namíbia. Esse nome porque os navios que pegam as tempestades aí vão parar nas praias da Namíbia e ficam lá como esqueletos para a eternidade, né? Aqui é uma imagem de mau tempo. Essa imagem, para nós, a gente não consegue refletir na fotografia a verdade, porque é muito pior do que vocês estão vendo.
Aí o problema é quando escurece e você não vê mais a direção da onda e o barco de noite é atacado por todos os lados e você tem que velejar nessa condição. Bom, teve um período muito longo de pouco vento e quase nada de vento, por isso a viagem durou 37 dias. A gente tinha um planejamento de ter um estoque de comida de 60 dias, né? de 50 dias. Então, tudo aconteceu no prazo correto. E esse barco foi o único barco que também não quebrou absolutamente nada em todas as viagens, né? Porque foi o barco mais perfeito de todos os barcos, que é o resultado do aprendizado de todas as viagens. Aqui já chegando próximo ao Brasil, a gente pegou um peixe de bico, mas a gente soltou porque ele ficou preso na linha. E aqui já próximo da bacia de Campos, os golfinhos brasileiros vieram nos dar um alô. A bacia de Campos, e aqui o Rio de Janeiro, que foi o primeiro pedaço de terra que a gente viu. E aí a gente veio lambendo a costa fluminense até chegar em Ilhabela, 37 dias depois. Essa foi a 7ª viagem, a minha 8ª viagem, não sei quando vai acontecer, talvez em 2016. É um projeto muito ambicioso. Esses são os livros. O Mar é Minha Terra é o único livro de histórias, é o primeiro direito, os outros 5 são livros fotográficos. E o roteiro da próxima viagem é uma viagem pela calota polar. A gente quer fazer uma viagem para chamar atenção no gelo da calota polar e o aquecimento do Ártico. Bom, eu quero agradecer bastante a oportunidade de fazer essa apresentação para vocês. E quando eu estava aqui, antes de entrar ouvindo vocês conversarem, o que me conectou a vocês é que, para mim, vocês são um barco pequeno. Eu faço essa comparação porque todo mundo que me conhece, né, acha que a gente é louco, maluco, porque a gente queria velejar num barco maior, muito mais confortável, muito mais seguro. E por que nós escolhemos um barco pequeno? Se é tão difícil, se é tão rústico, tão arriscado? E a minha resposta é muito simples. É porque é muito mais saboroso você chegar na Antártica num barco como o nosso, sabendo que é impossível, aparentemente, e a gente consegue, de um jeito criativo, buscando soluções, cooperando, inventando, fazer um projeto que nunca ninguém ousou fazer e dá certo. Foram 7 vezes que a gente conseguiu fazer e dar certo. E vocês, para mim, são um barco pequeno, não porque vocês têm uma desvantagem, e sim porque vocês escolheram um caminho mais difícil. Mas o caminho mais difícil, na minha maneira de ver, é muito mais saboroso, tem muito mais aprendizado, é muito mais rico. E na minha outra maneira de ver, quem está nessa posição aprende muito mais. Muito obrigado. Sempre nos tira do chão, né? Mas também é bom a gente ouvir que são riscos calculados, né? Apesar deles falar como louco, mas a gente viu ali muito método, muito planejamento, muito cuidado para fazer isso tudo.